Então, já de cara, assim, saber o que tocou seu coração, né, nessa questão assim, de queries versus ORM. Pois é, cara, falar um pouco assim, rapidamente, de como que eu vejo a situação, né? Eu comecei a programar profissionalmente por volta de 2001 e eu peguei uma fase onde não se usava muito ORM. Então a gente fazia tudo na mão, na época eu usava Java, então era com JDBC, então uma arquitetura bem simples, JSP Servlet, uma camada de serviço e uma camada de dados, os famosos Data Access Objects, né? Em que você implementava escrevendo SQL, tá tudo bem. Só que na época com Java 1.3, 1.4, você não tinha ainda generics, você não tinha annotations. Então, para você pegar o result set que voltava de uma query, por exemplo, e converter em entidade, dava muito trabalho. Você tinha que fazer o cast, você tinha que popular literalmente o result set, ponto, get, coluna tal, ponto, get string, ponto, get int. Era chato, não era meio trabalhoso, assim, sabe? E aí, quando veio o Hibernate, isso foi 2003, se eu não me engano, já tem 18 anos, foi uma certa revolução, porque você, principalmente para quem estava ali já cansado de escrever tanto, essa não tanto pelo SQL, tá? Muito por esse trânsito entre o que o result set retorna e o que a tua aplicação utiliza em termos de entidades. E aí você fazia um mapeamento, na época usando XML ainda, né, os .hbm, .xml, e beleza, e aí você mapeava as tabelas e você conseguia fazer muita coisa de uma forma mais produtiva. Aí entra a produtividade que tanta gente falou. Só que aí, com o passar do tempo, né, eu usei Hibernate entre 2003 e 2013, mais ou menos, então quase 10 anos seguidos, né? Óbvio que as coisas evoluíram, né? Veio o JPA, né, que é o Java Persistence API, que deu uma padronizada, porque existiam outros, né? IBAT, TopLink, né? Imagino que no mundo Microsoft também tem os seus. ADONet, datasets, Hibernate. Exatamente. E aí, o que eu comecei a sentir? Primeiro ponto eu me afastei do SQL e passei a pensar só ORM. Para a maior parte das coisas que davam certo, que eram simples, inserts, updates, deletes, queries, onde você consulta pelo ID da entidade, super fácil. Cria um repositório genérico, retorna os dados, tudo vai funcionar bem. Tudo que fugia disso, na época você usava um negócio chamado HQL, Hibernate Query Language, que era uma espécie de SQL convertido para uma linguagem que tinha a habilidade de montar as suas entidades. Legal. Só que você tinha que aprender essa tal dessa query language. Ela nunca seria capaz de se aproximar tanto do que você tinha condições de fazer com uma query que você escrevesse usando SQL. E o que eu senti? Que eu me afastei do SQL. Então, tipo CSS, sabe? Quando você começa a usar um Bootstrap, que você começa a usar alguma tecnologia que faz para você, Java Server Faces, você se afasta. E aí eu comecei a ver que, primeiro, eu não sabia SQL, eu sabia pouco, sabia o básico, né? Sabia, sei lá, fazer uma clausal where, mas não sabia fazer um join, não sabia fazer, de repente, um group by, não sabia fazer uma agregação. E aí eu comecei a ver que os sistemas que eu desenvolvia começavam a ter uma performance ruim, porque eu não sabia o que eu estava fazendo com o ORM e como era esse reflexo no SQL. Comecei a estudar SQL, e quando eu fui para o ORM tentar fazer essas coisas, eu sentia muita dificuldade, porque ficava, sem brincadeira, uma simples query ficava um algoritmo de 20 linhas, com criteria, com projection, e os group bys todos alinhados, e tipo com uma domain specific language, com uma DSL, e assim, não tem como me convencer que isso é uma coisa boa. Difícil, assim. Dava um puta trabalho, não era muito manutenível, e no fundo você queria query. Então eu comecei, agora para concluir a curta história, a muitas vezes escrever a query nativa, né, que acho que é o que todo mundo acaba fazendo. E na minha transição para JavaScript, lá por 2013, no back-end, quando a gente foi para Node, não tinha um ORM no mesmo nível do Hibernate, então eu me vi na situação em que, cara, vamos voltar a escrever queries? E aí eu tô já há uns 8 anos escrevendo queries nativamente, e para mim, na minha experiência, pro tipo de sistema que eu desenvolvo, tem sido, obviamente, mais performático, mas, na minha visão, acaba sendo mais produtivo também, se eu comparo com a minha experiência lá atrás. Opinião.